Bom dia, gente! Quartou! Essa semana vai ser um pouquinho mais curta, né? Hoje é praticamente terça. Pra quem teve feriado, o cafezinho já tá aí com vocês. Vamos começar mais um dia com a palavra de Deus, buscando ao Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre o mestre das emoções. Nós estamos na série Governe as Suas Emoções. Sabia que teve uma pessoa nesse mundo que foi capaz de governar suas emoções e não agir por sentimentos? Foi uma pessoa vitoriosa e que nos ensinou um manual de como viver a isso, de como sobreviver às nossas emoções, que nem sempre é fácil. Quando alguém te corta no trânsito, quando alguém te humilha e quando alguém maltrata você, será que nós conseguimos lidar como Jesus nos ensinou a lidar? Eu falo porque eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa que não gosta de levar desaforo para casa, mas tô me treinando, o Senhor Jesus tá me treinando para melhorar. Vamos direto à nossa mensagem, começar a nossa quarta aí da melhor forma possível com a palavra de Deus, um mestre das emoções. Já dizia Augusto Cury, quem gosta de ler os livros de Augusto Cury são ótimos para quem quer aprender a gerenciar as suas emoções, a aprender a controlar as suas emoções. Os livros deles são ótimos, eu leio bastante, estudo bastante, tudo que eu aprendo dele, do Thiago Brunet, aprendo um pouquinho do Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, e com certeza o que nos ajuda também é a palavra. Aliás, essa é a nossa maior autoajuda, mas a Bíblia diz, né, que se nós não clamarmos a palavra de Deus, até as pedras clamarão, né? Então, se nós não estamos aprendendo pela palavra de Deus, estamos aprendendo pela ciência e por outras coisas. Então, a inteligência emocional, gente, nada mais é do que a Bíblia a gente ensina sobre os frutos do Espírito. Mansidão, paz, temperança. Temperança que é o domínio próprio. Então, é dominar as nossas emoções. Nós não podemos viver pelas nossas emoções. Então, o Dr. Augusto Cury, ele já dizia que as grandes faculdades, que são as mães da ciência, perderam muito tempo por não estudar o mestre das emoções, tanto no âmbito da sociologia, da filosofia e da psicologia. E eu vejo isso que é tão interessante, a gente ver só o Senhor Jesus pelo lado espiritual e não vemos pelo lado natural da coisa, pelo dia a dia. Por isso que eu quis criar o Bom Dia Crente, para nos ajudar a lidar com as questões do dia a dia. Nós queremos ir para o céu, nós desejamos ir para o céu, mas nós precisamos também ter uma vida melhor aqui na terra. Não livre de sofrimentos, porque o Senhor Jesus já disse que nós teremos sofrimentos aqui na terra, mas a gente pode diminuir essa margem de erro. O mestre, ele nos ensinou sobre o reino dos céus e como vencer as batalhas da vida, com técnicas para nós comandar, gerenciar, administrar as nossas emoções. Se nós aprendêssemos com Jesus a arte de se relacionar consigo e com os outros, sofreríamos menos. Pois ele mesmo diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito de Mateus 5, porque ele tem as bem-aventuranças, e lá em Mateus 5 ele tem todas as técnicas para você administrar as suas emoções. Se você quiser entender um pouco mais do que está acontecendo na sua vida, leia Mateus 5 inteiro. Você vai entender como reagir diante dos problemas, como reagir diante de alguma coisa. A ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes vossas petições, se bem que isso está em Filipenses, mas lá em Mateus 5,36, vou ler aqui para vocês rapidinho, porque eu confundi os versículos agora. Mateus 5, ele vai dizer, último versículo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. É simples assim. E a gente fica procurando isso e aquilo, e a resposta da ansiedade está aqui. Aí Deus fala assim, aí você fala, mas alguém tá me pedindo alguma coisa, será que eu devo fazer ou não? Aí Jesus vem, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Sempre faça mais do que pedido. Então, em Mateus 5, ele tem muitos
direcionamentos, tanto para uma vida emocional saudável, quanto para a nossa vida em todas as áreas. E eu gostaria de falar de algumas bem-aventuranças, algumas bênçãos que tem lá para nós lidarmos com a nossa vida emocional, com a nossa área emocional, com a nossa gestão da emoção. A Bíblia diz: bênção aos que choram, pois serão consolados. O que é bênção ou bem-aventurado? É mais do que feliz. A Bíblia diz que é mais do que feliz os pobres de espíritos, pois eles verão a Deus. Mas como assim, Patrícia? Pobre de espírito. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos entender o que é o pobre de espírito. É aquele que está contrito, aquele que está com dor, aquele que está aflito, porque o Senhor diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Isaías 57, voltando um pouquinho aqui, em versículo 5, ele vai dizer que vós... Não é Isaías 57, 5, não. Eu errei aqui. Mas ele vai falar sobre que eu habito tanto num coração contrito como nos céus. Então, o lugar que Deus está, ele está dentro de um coração contrito. Salmos 34, 18 diz, eu sei esse versículo de cor, mas na hora de falar aqui com vocês, a gente acaba dando um branco, e é um versículo que eu gosto muito, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O versículo continua: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O contrito de espírito é aquele que não se exalta, aquele que tem a sua plena confiança em Deus, e ele garante, pois eles verão o reino de Deus. Aquele que confia, aquele que passa pela tribulação, mas não culpa os outros, aquele que dá conta dos seus problemas, que está sofrendo, mas não quer culpar a Deus e não quer culpar os outros, esse verá ao Senhor. Outro versículo que me chama a atenção, que nós podemos gerir na nossa emoção, é aquele que diz: bênção para os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Qual será a justiça? A justiça, ela não é a vingança. A justiça é querer que o justo juiz, que o juiz faça a verdadeira justiça. E a verdadeira justiça só pode ser feita pelo justo juiz, que é o nosso Deus. Muitas vezes nós queremos a vingança dos nossos inimigos, nós queremos que aquelas pessoas que nos fizeram mal sofram aqui na terra, mas será que é isso que o Senhor Deus quer? Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele amou as pessoas. Lá no Velho Testamento diz, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos. Deus não quer que nenhum se perca, que nenhum vá para a condenação eterna. Então, como eu quero que o meu inimigo possa se dar mal nessa vida? Como eu posso querer que as pessoas que me fizeram mal possam não ir bem nessa vida? Nós precisamos ter empatia, nós precisamos ter misericórdia. Essa semana eu passei por uma situação dessa, eu falei: não vai ser assim, não adianta eu estar pregando aqui bonitinho, lindinho pra vocês no Instagram, mas no meu dia a dia eu não vivo. Eu não quero conviver com os meus inimigos, eu não quero conviver com as pessoas que fizeram mal pra mim. Não é isso que o Senhor Jesus ensina, e é isso que as pessoas têm esperado na nossa vida. Será que realmente ela está obedecendo a palavra de Deus? Será que realmente ela quer o bem das pessoas? Nós precisamos viver como Jesus vive, mesmo que a justiça de Deus seja misericórdia para aquele que nos fez mal. Lembra da garotinha lá de Naamã, contada lá no Velho Testamento? O povo de Israel foi capturado pelo povo da Síria, foi feito de escravo, e a menininha escrava lá na casa de Naamã, que era oficial do exército da Síria e era um homem leproso. E aí ela olhou para aquele homem leproso, aquele mesmo oficial que provavelmente tinha matado os seus pais, aquele mesmo oficial que ela viu destroçar os seus pais, destroçar o seu país e fazer ela de escrava. Ela olhou para ele, viu que ele tinha lepra e falou: se você soubesse que lá na minha terra tem um profeta que pode te curar,
dessa lepra, mas aquele cara fez mal para ele, aquele cara destruiu a vida dela, como ela poderia dar a cura, poderia dar o caminho para a cura para ele. Sou uma pessoa que deseja obedecer a palavra de Deus, sou uma pessoa que deseja fazer o que o Senhor quer na vida dos seus inimigos. Pode desejar o mal para os seus inimigos, pode desejar o bem para os seus inimigos, desculpa. E ela foi lá e falou, olha, vai lá no tal profeta e procura e ele vai saber a cura para você. Será que nós estamos buscando isso? Um tempo atrás, alguns meses atrás, eu passei por uma situação muito difícil, onde tinha algumas pessoas me fazendo mal. E aí eu lembrei dessa passagem, uma mensagem que o Thiago Brunet também tem sobre isso. E eu falei, meu Deus, eu não quero o mal dessas pessoas que estão fazendo mal. Eu quero o bem, eu quero que o Senhor tenha misericórdia dela, eu quero a justiça divina do Senhor. Essas pessoas estão bem hoje e que espero que conheçam o Senhor Jesus Cristo. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Outra bênção, outra bem-aventurança é bênção para os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Brigar é pacífico, discutir é ser pacífico, falar mal dos outros é ser pacífico. Quem quer obedecer a Deus não busca ter a razão. Muitas vezes nós entramos em discussões, muitas vezes nós buscamos ter a razão em tudo, mas isso só mostra o quanto nosso coração está orgulhoso. Isso só mostra o quanto nós não estamos dependendo de Deus, porque Ele pode cuidar de nós. O único que tem a razão é o Senhor Jesus, o único que tem a razão é a Bíblia. Por último aqui, abençoai os que vos maldizem. Você acaba com a briga, você acaba com a maledicência, você acaba com a fofoca quando você vai falar bem daqueles que estão falando mal de você, daqueles que não gostam de você, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Terminando aqui, caminhando para o fim, Mateus 5:22 nos diz o seguinte: eu porém vos digo. Não, gente, eu tô colocando todos os negócios errados aqui, os capítulos errados. A Bíblia nos diz que se nós não perdoarmos se nós não perdoarmos as pessoas que nos fizerem mal, Deus também não nos perdoa. Deus, se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Se nós não amamos o Senhor, Ele nos amará, mas se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o Senhor também não nos perdoa. O perdão de Deus, ele só é verdade na nossa vida. Ele só vai nos perdoar quando nós perdoarmos os outros. Jesus, ele veio para mostrar o estado do nosso coração. O reino dos céus, ele não é a batalha do céu contra o mundo, mas sim contra o nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração, terminando aqui, pois eles verão a Deus. Deus abençoe a sua quarta e bora para nossa luta. Um beijo para vocês.